demais na sua telinha. A partir de agora tá começando mais um Gazeta Esportiva aqui pra vocês. E olha só, a chefa segue de férias. Michele agora tá curtindo aí um hotelzinho lá no meio da natureza com a família, mas a gente segue aqui, todo mundo vivão, exatamente como ele, que tem 3 filhas, vive entre 2 cidades e tem voz de trovão. Thiago Salazar aqui com a gente hoje. E aí, Salazar? Você dormiu? Durmo muito menos do que eu gostaria. Cara, tava acompanhando lá no Instagram a tua saga. E aí, dormiu ou não? Não, eu dormi pouco, mas assim, zero problema, porque o importante é a gente trazer aqui no Gazeta Esportiva todo o material completo de quem não acompanhou ontem, depois do jogo. Teve o caso da acusação de racismo, a gente vai mostrar tudo aqui com detalhes. Mas aí, como a gente diz, notícia não tem hora de expediente, né, Zé? Rapaz, você que pensa em ser jornalista esportivo aí, vai sabendo que não tem essa feriado, notícia não tem dia hora, santo. meu amigo. Vai achando que é só ir pro estádio, assistir jogo, entrevistar atletas. Exatamente. Boa noite, vamos lá para mais um Gazeta Esportiva. E também, viu, Salazar, e também está aqui ele hoje, que é fã do seu Jorge e que é o nosso Marcelo Bacejo aqui com a gente. Vocês já viram aí? E aí, Bacejo? Obrigado, Zé. Não sou só fã do seu Jorge, sou seu fã, sou fã desse time, meu amigo aqui. Você é um maravilhoso. Vamos falar muito sobre futebol hoje, porque os últimos dias foram agitados, né? Foram. A gente vai falar de tudo isso aí, ó. É dia de conferir como foi a vitória do Corinthians sobre o Universitário pela Copa Sul-Americana. Salazar já falou um pouquinho aqui. Que diferença que faz ter o Renato Augusto, hein, Salazar? Daqui a pouquinho você vai falar. A gente vai falar também sobre mais uma acusação lamentável de racismo no futebol, deprimente. No Palmeiras, a torcida está preocupada com a quantidade de jogador saindo e ninguém chegando. Já no São Paulo, o São Paulo pode ficar ser um importante titular no jogo de amanhã por conta aí de um problema na família. A gente vai falar de tudo, tem informação exclusiva aqui no Gazeta Esportiva. E o Santos não para no mercado da bola, tem mais jogador na mira, hein? A gente volta logo depois dessas dicas. Já voltamos, galera, e ó, direto pra câmera 3 aqui, porque a gente segue pra nossa enquete do dia. Eu quero saber dessa dupla aqui. Já vão começar a discordar já. Bora pra enquete, então. Não, vocês discordam. Na redação vocês ficam gritando um com o outro. O Bacejo tem mania de gritar. Você com essa vozinha. Ó, ele fala baixo, ele fala baixo. A minha voz é assim. Calma, pelo amor de grita. Deus. Calma, olha só. O Corinthians deve continuar escalando o time reserva na Copa Sul-Americana? Sim ou não? Você que está aí do outro lado, entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você, claro, também pode acompanhar aqui o nosso programa lá no youtube.com/Gazeta Esportiva, hashtag no Twitter, bora seguir a gente. Thiago Salazar, então, começando com você. E aí, respondendo a enquete? Posso não responder? Não, claro que não, você está aqui é para responder, ué. Mas aí, como é que eu respondo essa pergunta? Desce do muro, pô. Não, repara, como é que a gente responde isso antes do jogo de sábado? Não, responde antes do jogo de sábado, assim. porque hoje a gente está aqui no programa, então, você está aqui, você tem que responder. Pensa comigo, Corinthians eliminado da Copa do Brasil sábado, tem que ir com força máxima na Copa Sul-Americana. Isso é verdade. Corinthians se classificando na... que foi, diretor? O que o diretor está falando, diretor? Responda, Salazar. Responda, Salazar. Estou respondendo. Aí o Corinthians classifica na Copa do Brasil, dá para dar aquela poupadinha na Copa Sul-Americana. Então acho difícil responder isso hoje, mas o que eu entendo é o Corinthians tem que levar a Copa Sul-Americana a sério. Então, esse aqui tá sentindo uma dorzinha, tem que segurar, paciência. Mas para mim tem que colocar o que tem de melhor para o momento. Então acho sim que ou é não? Não, então. Então é não. Força máxima. Marcelo. Eu já acho que sim. Porque o time reserva do Corinthians ele é melhor do que o time titular. Você tá igual meu pai. Pra mim já tá na hora do Felipe Augusto receber uma oportunidade como titular, como camisa 9 do Corinthians. Ele tem entregado mais do que o Yuri Alberto, por exemplo. A molecada tá entrando e vem pedindo passagem. O Luxemburgo sabe trabalhar muito bem com esses garotos. Então eu acho que sim, o Corinthians deve apostar nessa escalação alternativa, até porque em muitos jogos essa escalação alternativa já deu mais resultado do que o Corinthians jogando com seus medalhões. Mas jogou jogos mais fáceis. Tudo jogo bem, é contra o Liverpool do Uruguai, o outro é contra o Universitário do Peru. Pegou o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio. Mas teve algum teste dessa molecada jogando contra um time poderoso? Ainda não teve. Você acha que o Pedro ou o Biro, seja lá quem for, é melhor que o Roger Guedes? Cara, não sei. A gente tem que colocar pra testar. Eu não tenho bola de cristal. Colocando lá. Vamos colocar pra testar. Dizer que o time reserva é melhor que o titular, Rafael Ramos é melhor que o Fagner. Você acha que não vale a pena dar uma chance pra alguns desses garotos que são reservas no jogo de sábado contra o América Mineiro? Eu acho que vale a pena. Botou o ponto de interrogação. Quem? Você pensou? Tô parando pra pensar quem. O Felipe não sei, o Felipe Augusto. Felipe Augusto? Você acha, não? Wesley. Não tem bola? O Wesley tá machucado, tá fora. E seria no lugar do Roger Guedes. Você ia tirar o Roger Guedes?
Cara, eu acho que assim, o Tá vendo? Wesley... Por isso que eu falei, parando pra pensar peça por peça, não tem, não. Wesley, Biro, Felipe O Caetano, Augusto, pra mim o todos Caetano esses. tinha que ser titular do Corinthians. O Caetano pra joga mim, tinha que muita ser bola. titular. Caetano joga Na vaga muita de bola. quem? Do Gil? Do Murilo. Do Murilo? Sim. Não. Na Aí eu já- vaga do sério? Murilo. O Caetano, tecnicamente, é melhor que o Murilo. Por isso que eu acho assim, você tem Mas que ir eu pro acho melhor que pra aquele Caetano e momento. Murilo é melhor do que Gil e qualquer um desses dois juntos. Você não gosta do Gil nem do Caetano? Eu acho que o Caetano e o Murilo é a dupla de zaga ideal pro Corinthians. Caetano e Gil também dá Caetano música. e? Caetano e Porque os Murilo. dois são canhotos, né? O Bruno Mendes eu acho que do lado direito vai melhor. Vai Mas, dar enfim, música. Isso aí eu é acho que é uma Caetano, discussão, acho que Gil, depende é muito Chico. do jogo de sábado. O que o senhor acha? Eu não acho nada, que eu tô só Ah. apresentando o programa. A opinião é com vocês. Mas agora você eu tô vê, aqui são apresentando o 17 programa. jogos do Luxemburgo? Não, é 19 agora. 19 jogos do Luxemburgo e a gente não sabe ainda qual que é o Não time do sabe, Corinthians. não sabe. Rapaz, tá tendo trabalho, pô, fechou. E ó, o Thiago Salazar, que está aqui hoje, marcou presença na Neoquímica Arena ontem e teve uma longa noite para contar tudo o que aconteceu entre Corinthians e Universitário. Rodou! Frieza para marcar o gol da vitória do Corinthians sobre o Universitário. O Felipe Augusto tem de sobra. O problema dele é segurar a pressão na hora de falar do próprio gol. É um momento único, assim, né? Aí sai, né? Aí é melhor que sai. Tipo, é a primeira vez aqui, O né? Renato passou uma bola pra mim. Fez a jogadinha. Fez a jogada de gol aí. E aí sobrou na canhota e gol. Então, Foi isso aí. Que tal então também ouvirmos o calmo e experiente Renato Augusto? Eu recebi a bola, eu chamei um pivô, ninguém veio para fazer o pivô, então eu arrisquei a jogada individual. O gol saiu no momento em que o Timão já tinha um jogador a mais em campo. Valera acertou o Rafael Ramos aos 25 do segundo tempo e foi expulso. Renato Augusto, aliás, havia entrado há pouco tempo na partida. Isso porque Lucha resolveu apostar mais uma vez em um time reserva e cheio de garotos. A gente teve essa conversa ali no vestiário antes do jogo, que não existe time alternativo. E a gente que está jogando, no jogo passado eu não joguei porque tinha jogado outro jogo contra o Atlético Paranaense e é assim que funciona. Desde o início, o Corinthians encurralou a equipe peruana. Sem nenhum volante de marcação, foi pressão o jogo todo. A pontaria é que não estava muito bem calibrada. Caetano que o diga. Olha essa chance que ele isolou aos 43 minutos. Cara, a gente não tá muito acostumado a ir pra frente, né? Quando vai, a gente é só no alto, né? Aí ela sobrou ali pra mim, aí ficou muito embaixo, aí acabei pegando muito embaixo da bola também. E dei azar ali, mas nossa, fiquei bravo, viu? Mas... E como não existe Corinthians sem sofrimento, no último lance do jogo, Carlos Miguel pegou chute de calcaterra e garantiu a vitória por 1-0 na abertura do playoff da Copa Sul-Americana. A vaga de acesso às oitavas de final vai ser definida na terça-feira que vem, em Lima, no Peru. Bom, mas a história desse jogo foi além do futebol. Isso porque, após o apito final, alguns torcedores acusaram o preparador físico do Universitário, Sebastião Avelino, de cometer gestos racistas, ainda dentro do campo. Por causa disso, a Polícia Militar encaminhou o preparador físico do time peruano até a delegacia que há dentro do estádio. E de lá, ele foi encaminhado, junto com algumas testemunhas, aqui para o 65º Distrito Policial. No final do jogo ele foi recolher as peças que estavam no chão e na hora que ele ficou de frente para a torcida toda, ele fez um gesto de animal, parecido com um macaco, e saiu correndo para o banco dele, né? Foi isso que aconteceu. E fico triste que acontece isso com nós brasileiros em outros países, e quando vem aqui o pessoal faz a mesma coisa, sendo eles também de outras etnias que também podem sofrer com racismo e são racistas. Mesmo após ser ouvido pela delegada Vanessa Macário, Sebastião Avelino foi preso em flagrante, acusado de ter cometido racismo, um crime inafiançável e imprescritível no Brasil. Um advogado do Corinthians e o cônsul peruano em São Paulo acompanharam todo o processo na delegacia, que começou a 1h da manhã e teve essa primeira parte concluída só às 4h20 da madrugada dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse caso aí de racismo aqui no Gazeta Esportiva, mas antes vamos comentar o jogo, Thiago Salazar.
pessoal tá precisando treinar a pontaria lá no Esporte Clube Corinthians Paulista ou não? Olha, Zé, eu entendo o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo, para mim, ele acertou quando ele monta um time com o Juliano para ser o primeiro homem ali, para distribuir, não muito preocupado com a marcação. Fez bem, o Universitário jogou ali para se defender, linha de 5, não é uma questão que jogaram para contra-atacar, não, jogaram só para se defender mesmo. O Corinthians teve muito volume de jogo, o Corinthians teve a bola, teve imposição, jogou no campo adversário, mas o Corinthians ainda, me falta para mim, é um time bem treinado. Você não tem a jogada final. Você vai, pressiona, empurra, mas você não cria, não triangula. Isso é não culpa cria do aquela treinador? Oportunidade clara de gol. É culpa do Pofechou? Para mim é muito culpa do Luxemburgo, sim. Tem culpa dos jogadores, mas para mim tem muito do treinador, porque já era para a gente ter, como disse o Bassage aqui, já era para a gente saber a escalação, já era para a gente ver o Corinthians, a maneira que o Corinthians joga, já tinha que ter um padrão. E aí a impressão que eu tenho é que o Corinthians vai ali no abafa, tentando abafar. Minha aposta ontem aqui no Gazeta Esportiva foi 1-0. Cravou. Acertei porque eu imaginava isso, um jogo de muita posse de bola, muita imposição, torcida apoiando, mas o Corinthians com as suas dificuldades que a gente já está acostumado, 1-0, eu acho que, mas assim, falando também da vantagem, para mim é uma ótima vantagem, principalmente por perceber a limitação técnica do Universitário, Bassage. Não, sem dúvida. É algo recorrente na Copa Sul-Americana esse tipo de adversário. Um adversário tecnicamente muito inferior aos times brasileiros. Eu acho que o Corinthians deve tirar muito proveito disso e pode ir longe na Copa Sul-Americana porque os adversários realmente não são dos melhores, a não ser que encontre com um brasileiro no meio do caminho. Caso contrário, eu acho que o Corinthians, mesmo com toda essa má fase, pode sim pensar grande no torneio. Como disse o Salazar, o Corinthians teve bastante volume de jogo, talvez não tenha movimentos ensaiados para chegar na cara do gol com mais naturalidade, mas ainda assim criou, ameaçou e eu acho que poderia ter sido talvez mais eficiente para quem sabe ir para o segundo jogo com uma vantagem ainda maior, praticamente com a classificação encaminhada. A classificação não está encaminhada, mas é uma vantagem de fato interessante, 1-0. O Corinthians talvez seja até inédito, né, nessa temporada ele ir para um mata-mata com uma situação mais confortável, uma situação mais favorável. Isso é muito bom pro time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora resta saber se o Corinthians vai conseguir evoluir, né? Porque é algo que depois de 19 jogos ainda não aconteceu. Ele ficou bravo. Ontem ele falou mais uma vez na coletiva. Falou pro Marco Belo, não, você não tá vendo evolução, né? Você não quer enxergar e tal, não sei o quê. Ele tá bravo com a história, porque ele voltou a bater na tecla, né, na coletiva. Não, o time tá evoluindo, o time tá... Eu realmente... Mas é bem verdade que futebol também é muito confiança, né? 2 vitórias consecutivas talvez possa mudar um pouco o clima no Parque Isso São Jorge. aconteceu lá, Fluminense, Galo, aquela coisa toda e depois... Agora, e a vitória mais uma vez passando por uma jogada individual do Renato Augusto. Muda demais, é isso que eu tô falando do ajuste fino. Joga demais. Mas tem uma questão do Renato, viu? Ele claramente muito fora de ritmo. Ele tava com dificuldade de se movimentar. Então, assim, é um jogador que para pegar um jogo com muita intensidade, eu acho que ainda... A gente vai falar do Renato daqui a pouco. Mais pra frente vamos falar mais de Renato Augusto, mas olha só, a Marina Buffon compareceu hoje ao Fórum Criminal para atualizar as informações sobre esse caso aí do preparador físico do Universitário e também de mais uma investigação envolvendo o esporte. Vamos conferir. Fala pessoal, boa tarde para vocês. Eu estou aqui no Fórum Criminal da Barra Funda para trazer 2 atualizações de casos distintos. Vamos começar então com o Sebastián Avelino Vargas, o preparador físico do Universitário do Peru, que foi preso em flagrante ontem nos minutos finais do jogo entre Corinthians e Universitário pela Copa Sul-Americana por conta de supostos atos de racismo. Ele teria cometido racismo contra torcedores do Corinthians e acabou preso em flagrante. Em audiência de custódia nesta tarde aqui no Fórum, essa prisão passou para preventiva, ou seja, ele segue preso até uma averiguação total dos fatos. A gente não sabe ainda o local para onde ele será transferido. Mais ou menos ali por volta das 2h20 da tarde, quando essa decisão saiu, o Universitário do Peru divulgou uma nota nas suas redes sociais lamentando o ocorrido, defendendo o seu profissional e criticando as autoridades brasileiras como está conduzindo este caso. Um segundo caso também, que saiu a decisão hoje, foi a soltura do torcedor do Flamengo, que foi preso no último sábado, depois de uma confusão que acabou matando uma torcedora de 23 anos, a Gabriela Nelly, do Palmeiras.
Ele estava preso desde o último sábado. No entanto, a juíza responsável pelo caso acabou acatando a decisão, os pedidos do Ministério Público e optou pela sua soltura. A gente continua acompanhando esses dois casos e trazemos as novidades para vocês nos próximos dias. Até! Até, minha querida Marina. E olha só, Salazar, duas coisas diferentes, então. Sim. O caso de racismo e também esse caso envolvendo a morte aí da Gabriela Anelli. O que você tem de informação em relação a esse caso de racismo lamentável? A gente espera que a investigação continue, que ela ocorra para a gente esclarecer, porque está uma guerra de versões. Sim. O universitário fala uma coisa, os torcedores outra. Na verdade, a verdade é uma só. Eu estava lá presente, acompanhei tudo de muito perto. O universitário, ele só está preocupado em defender o seu funcionário. Ele não está preocupado em saber o que aconteceu, a verdade ou a gravidade do que aconteceu. Tinham 2 membros da comissão técnica do universitário acompanhando o preparador físico na delegacia e eles estavam extremamente incomodados, estavam sendo até grosseiros lá na delegacia com quem estava por perto, porque para eles aquilo era um exagero. É um exagero. Ele fala lá, o pessoal xinga ele não pode se defender. Pelo amor de Deus, se defender sendo racista? Exato. Então, para eles, enfim, ali os 2 membros que estavam lá, o que aconteceu ali, normal, isso é um absurdo, que exagero e tudo mais. Esse era o papo ali dentro. Então, ficou muito claro para a gente que o universitário estava vendo assim a situação como, nossa, com exagero, isso daqui e tudo mais. Não tão preocupado com o crime de racismo, né? Sabe aquela coisa cultural? É normal, a gente sempre fez isso. É isso, esse é o sentimento que a gente percebia dos peruanos, inclusive dentro da delegacia. Ficaram muito surpresos e agora ele vai ter que responder ao crime. Conversei com testemunhas e eu tive a informação de que o Corinthians cedeu imagens das câmeras do estádio. A informação que chegou para mim, eu não vi as imagens, a informação que chegou é que as imagens não são assim tão conclusivas porque elas são distantes, o plano é muito aberto, mas que ele teria assim feito um gesto. Se defendeu dizendo que não era de macaco, que ele estava dizendo outra coisa, que ele estava falando, por que comigo? Por que comigo? E esse gesto aqui, torcedores... E quem estava na arquibancada ali nas cadeiras do setor oeste, o pessoal que passou para mim falou, não tem nenhuma dúvida. Ele olhou para a gente, fez o gesto de macaco e saiu correndo. São 2 movimentos completamente diferentes. Então assim, deixa a justiça julgar. Assim como eu falei no caso do Daniel Alves. Evidência é o que não está faltando nesse caso. Então, tem que ficar sim preso provisoriamente. Para mim, o juiz acertou, vai para julgamento. Aí, se tiver que ser liberado, vai ser liberado. Se tiver que ser punido, vai ser punido. A gente aqui não é juiz. Mas liberá-lo agora é correr o risco dele sair do Brasil e não voltar mais como fez o Robinho. Cá entre nós, o que não falta é testemunha, né? Porque muitos torcedores conseguiram flagrar esses gestos do funcionário do universitário. E agora, de fato, é cultural, é um problema que a gente vê, não é de hoje, em toda a América do Sul. A gente vê isso ser recorrente na Argentina, no Uruguai, agora no Peru. E é engraçado porque são todos países colonizados e ainda assim há uma mentalidade muito forte de que talvez eles sejam superiores por causa da cor da pele. Exatamente. Gente, chega a ser ridículo. O futebol brasileiro tem sim que combater e tomar cada vez mais atitudes firmes e sérias para quem vem aqui no Brasil saber que com isso não se brinca, isso não é provocação e nem forma de se defender como ele alegou. Racismo no Brasil e em qualquer lugar do mundo não tem vez. E só está acontecendo alguma coisa porque a gente está tratando de justiça comum. Porque se dependesse da Comebol, meu amigo, nada. Esquece, não ia acontecer nada. nada. Não ia acontecer absolutamente nada. E olha só, a gente segue com uma notícia triste aqui para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva, porque o ex-técnico de futsal, Fernando Ferretti, morreu hoje aos 69 anos. O profissional trabalhou em grandes clubes do futsal aqui do Brasil, como Santos, Corinthians e o Jaraguá, além, claro, da nossa seleção brasileira. O Ferretti conquistou muitos títulos na modalidade e a causa da morte não foi divulgada. A gente segue então com o Gazeta Esportiva porque o Santos continua bastante ativo no mercado da bola. A diretoria do Peixe está perto de acertar a contratação do meio-campista Jean Lucas do Mônaco. O atleta teve boa passagem pelo Santos em 2019 e está agora dependendo apenas de detalhes para acertar o seu retorno. E tem mais notícia do mercado da bola alvinegro. O clube chegou aí a um acordo com o atacante argentino Julio Furch, do Atlas do México. Esse eu confesso que eu não conheço, viu? Vou esperar para ver, viu, Bacélio? Você conhece? Eu não conheço, nunca ouvi falar.
Mas agora o Santos é incrível, né? Como teve uma injeção de dinheiro, essa venda do Ângelo vai fazer com que o Santos possa ir ao mercado com mais força, trazer jogadores de forma mais rápida, negociações que acabam se concluindo muito rapidamente. Foi assim com esse atacante, que a gente não tinha nem lido sobre, não tinha nem vazado, e Jean Lucas também podendo retornar. São peças que, ao meu ver, importantíssimas para o Paulo Turra, para ele poder reforçar, dar mais perspectiva de melhora, né, em relação à equipe para esse segundo semestre. Vamos ver. O torcedor santista tem motivo para ficar um pouquinho mais otimista, já visando essa segunda metade da temporada. Você deu um Google aí, Salazar? Eu dei um Google para fazer uma coisa, minha calculadora aqui, fazer uma continha básica, porque assim, eu entendo assim, o Santos precisa de reforços. O presidente precisava tomar alguma atitude, fazer alguma coisa. Com esse elenco aí, o Santos vai cair. Se o Santos for com esse elenco que dá, vai cair. Eu tenho essa convicção. Então, vamos ver se agora a coisa melhora. Agora, não sei se dá para criar expectativa. É um reforço que ninguém conhece. O Jean Lucas a gente conhece, mas é isso que eu estava pesquisando agora, só para ter certeza. Ele fez 67 jogos nas últimas 3 temporadas somadas. É pouco. Daí um pouco mais de 22 jogos por temporada. Então, qual é o João Lucas que chega? O Jean Talvez Lucas fica de Será além. que vai poder Contratou ajudar aquele mesmo? de 2019. Exatamente. Então, quero assistir, quero ver primeiro antes de elogiar ou criticar. Mas que, de fato, o Santos precisava e a diretoria agiu, aí sim. E talvez possa ficar de alento para a torcida santista o fato de o Palmeiras também ter ido atrás do Jean Lucas recentemente, se assustou um pouco com a pedida salarial do jogador e acabou abrindo mão dessa contratação. Se o Palmeiras se interessou, talvez não seja um mau negócio. Não, porque o Palmeiras tem errado tanto aí. É verdade, o Bruno Tabata é um exemplo disso. Mas o Ruedão agora tá, só nas notas, só gastando. Vamos lá. E chegou a vez da gente saber das informações do São Paulo Futebol Clube para o jogão de amanhã. Tem choque rei e o Tricolor tem uma dúvida de última hora por conta de uma triste notícia e um triste problema familiar do Pablo Maia. Vamos assistir a reportagem do meu querido Alexandre Silvestre. Luto e baixa de última hora no São Paulo. Morreu o pai do volante Pablo Maia. O jogador já havia sido dispensado pelo clube ontem para ficar perto da família. O pai do Pablo Maia estava internado em estado grave em Poços de Caldas. Acabou falecendo. Eu apurei junto a pessoas próximas ao Pablo Maia que ele não está com condições emocionais de disputar o jogo de amanhã, prefere ficar junto da família. O São Paulo dá todo o apoio ao atleta nesse momento de muita dor. Jogador que seria titular absoluto do meio-campo, volante que marca, que sai para o jogo, que chega na frente, com chutes normalmente perigosos ao gol do adversário. Resta sabermos quem será o substituto do Pablo Maia. O Alan Franco vem realizando tratamento nos últimos dias, também não deve participar do confronto dessa quinta-feira no Allianz Parque. Pelo jeitão, a defesa dupla de zaga será formada pelo Diego Costa e pelo Arboleda. Caleri e Luciano seguem trabalhando aqui no CT. A tendência é que os dois entrem em campo, disputem o clássico contra o Palmeiras, mesmo que não estejam com 100% das condições físicas. Ao Tricolor basta um empate amanhã na casa do Palmeiras para que o São Paulo consiga avançar para a semifinal da Copa do Brasil. Bom, Marcelo Bacejo, vamos lá. Primeiro falando do Pablo Maia, a informação que eu tenho é que não joga. Tá fora. É isso aí, O Zé. que você pode falar sobre esse caso? Arboleda e Alan Franco não seria a dupla titular, então, porque o Alan Franco tá com problema. Tá tendo que mexer no time aí o professor Dorival Júnior. Triste notícia, uma infelicidade muito grande. O Pablo Maia é uma peça importantíssima no esquema do técnico Dorival Júnior, é um dos jogadores mais utilizados do atual elenco na temporada de 2023, mas não tem muito o que fazer. O São Paulo deu toda a liberdade para o jogador decidir, se sentir à vontade de ficar em Minas Gerais, ele fica, se quiser vir para o jogo, ele vem, mas a tendência realmente é que o Pablo Maia não jogue. E agora cabe a gente descobrir quem que vai entrar no lugar do volante, né? A tendência é que o Gabriel Neves forme ali o meio-campo com Rodrigo Nestor e Alisson, um tripé. Não sei quem jogaria de segundo volante, se seria o Alisson, se seria o Rodrigo Nestor, né? Que costuma ser mais um meia do que um volante, mas muitas vezes ele é recuado para esse papel de segundo volante. Mas é complicado, é uma situação muito difícil. A gente deseja forças ao Pablo Maia, que é um garoto super humilde, super solícito, um cara muito talentoso.
e que certamente está passando por um dia muito difícil que ele realmente jamais imaginou viver na vida dele. Mas em breve tudo isso vai passar e sem dúvida nenhuma o Pablo Maia vai voltar a sorrir dentro e fora de campo. Olha, é uma decisão muito pessoal, muito particular. Não é a primeira vez, claro que a gente acompanha um caso desse no futebol. Nós já tivemos jogadores que preferiram ir a campo, né, para homenagear o pai, para jogar pelo pai, pela mãe, né, seja quem for, e jogadores que ficam tão abalados que não conseguem entrar em campo. Então isso é uma decisão totalmente do cara, tem que deixar ele à vontade. O São Paulo está fazendo certinho, deixa o cara à vontade. Nada é mais, nenhum jogo é mais importante do que um pai, do que uma mãe, então tem que deixar ele viver o momento dele. Se o Pablo Maia, porque isso também, eu já ouvi isso até de um jogador, às vezes isso aconteceu hoje, certo? O jogo é amanhã. Às vezes o cara acorda amanhã com outra cabeça e liga e fala, eu quero ir pro jogo. Quero ir pro jogo, pensei aqui, quero ir pro jogo, meu pai ia gostar. Sabe, então é até difícil saber hoje. Hoje, a informação que vocês trouxeram, apurada por vocês, é de que ele não vai pro jogo. Mas eu, sinceramente, não sei como é que ele vai acordar amanhã. Ele pode acordar amanhã e falar, eu quero entrar em campo pelo meu pai. É isso, é exatamente isso. Sabe? Pode ser que daqui uma semana ele esteja pior do que ele possa estar amanhã. Então, assim, é muito pessoal. Vamos aguardar. Eu nem descarto a participação dele no jogo. Não está 100% descartado, Exato. mas hoje, às 18 horas e 31 minutos... É isso aí, é isso aí. E assim, é lamentar. Eu nunca perdi meu pai está vivo, graças a Deus, e não consigo imaginar a dor que o Pablo Maia está sentindo. E tem torcedor criticando o Pablo Maia. Isso é um absurdo. Isso tem que ser ignorado para mim, sabe? Assim, não dá para levar não dá pra um dar cara desse a sério. Não dá pra gente assim. Exatamente. Para mim tem que ser ignorado um cidadão que fala uma coisa dessa. Sobre o jogo, eu recuaria o Nestor. Acho que o São Paulo perde bastante. Se o Pablo Maia, se jogar o Neves no lugar do Pablo Maia, acho que o São Paulo perde bastante. Agora a gente vai ter que aguardar para saber o que vai fazer o Dorival Júnior, né? Vamos ver, vamos aguardar, Caleri, vamos apurar. O pessoal discutindo, para mim, ele joga até sem uma perna. Para mim o São Paulo vai poder ele Luciano, Caleri, todo mundo. Uma morfina, meu amigo, vai pro jogo. E olha só, voltamos a falar do Corinthians agora ao vivo aqui com a Marina Buffon. Tô sabendo, viu, Mar, que você separou uma declaração aí do Pô Fechou pra gente, Marina. É isso? O que de mais importante que o homem falou ontem? Boa noite. Fala, Zé, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportivo. O professor falou bastante coisa, né? Bastante coisa sobre o jogo, sobre o Felipe que estava ali do lado, fez o gol, ajudou ele ali, a gente viu na matéria do Salazar. Mas uma das declarações do Lucha chamou bastante atenção, que semana que vem o Corinthians vai para esse jogo da volta dos playoffs da Copa Sul-Americana lá em Lima, no Peru. E o país está passando por uma síndrome, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome bastante rara, tem a causa desconhecida e tudo mais. E o Lucha está bastante preocupado em ir até lá junto com a sua delegação e colocar os seus atletas em risco. Então vamos ouvir o que ele disse especificamente sobre esse caso. Surto é um surto, uma pandemia é uma pandemia, é uma coisa em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, se tiver isso e tiver um decreto do governo que decreta surto, tem que ser respeitado. Nós não somos cobaia. Nem o Peru, se tivesse surto no Brasil, vai ter que vir aqui, e nós temos que ir lá para ir lá. Achei a atitude dos profissionais da imprensa que cancelaram os seus profissionais de irem ao Peru por causa do surto que tem lá, e não vão deixar esses profissionais lá arriscarem ser contaminados. E quem é o responsável por nós viajarmos lá e sermos contaminados? Pegarmos alguma... Quem vai ser o responsável se aconteceu alguma coisa mais grave? A quem permitiu o jogo vai falar, aconteceu aí, nós não podíamos evitar. Não, tem um decreto federal do Ministério da Saúde que decreta que tem um surto. E isso tem que ser respeitado. Até quando o futebol vai ser tratado por pessoas que não conseguem entender que isso é um problema muito sério. Nós não queremos deixar de jogar no Peru, muito pelo contrário. Temos que jogar lá, vamos jogar. Mas eu acho que nesse momento tem que ter responsabilidade de quem comanda o futebol para não correr risco às pessoas que vão estar lá. Os profissionais de imprensa que vão lá foram cancelados, não vão mais. E por que nós temos? Por que não muda de local? Que é normal isso, em um país que não tenha problema nenhum. Por que nós temos que ir lá jogar? Então isso é muito sério, não é uma coisa brincando, não. Será que no futebol vai acontecer sempre que tem que ter uma morte, tem que ter uma coisa, tem que ter outra coisa, para que as pessoas que comandam o futebol tenham mais responsabilidade nas decisões? É muito complicado, cara, isso aí. Muito complicado de você... Aí o Luxemburgo, eu não vou porque eu não quero cuidar da minha saúde. O Luxemburgo não podia largar o time, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, porque ele tem que viajar.
Ah, peraí, tem que colocar onde houve um decreto de um surto, porque eu sou obrigado a ir jogar porque a Conmebol, ninguém tomou a decisão de trocar, eu tenho que ir lá me expor a equipe. Bom, aí é a fala do Vanderlei Luxemburgo, então, sobre a síndrome de Guillain-Barré. Aqui a gente só lembra que essa síndrome bastante rara, tem 180 casos mais ou menos ali no Peru, que acabaram causando 4 mortes. No entanto, a gente destaca, é confirmado, né? Não é transmissível de pessoa para pessoa, e o Ministério da Saúde daqui do Brasil vem acompanhando esse caso bem de perto. Então, eu deixo aí para vocês discutirem a fala do Luxemburgo. O que vocês acham, né? O Corinthians está certo em reclamar sobre esse tipo de situação ou não? Fica com vocês aí. É isso, é exatamente isso, viu, Marina? É bom você reforçar, porque o Ministério da Saúde aqui está acompanhando o caso lá no Peru. A síndrome de Guillain-Barré não é transmissível de pessoa para pessoa, você adquire ela, é uma síndrome raríssima que você adquire conforme você tem infecções virais ao longo da vida, mas é uma coisa assim muito rara de acontecer, é de organismo para organismo. E aí o Luxemburgo vai na coletiva e dá essa declaração. Você acha que ele está correto? A gente precisava estudar também qual é o motivo de vários casos terem aparecido no mesmo local. local. É isso que está sendo analisado exatamente pelo governo peruano. As autoridades aqui do Brasil estão de olho também, até porque teve um estado de emergência lá no Peru. Exato, aí é que está, Zé. Eu sou muito assim, colado na ciência nessas questões. Eu não vou aqui parar para discutir com Exato. médico. A gente não é médico, eu não vou parar para não discutir. Cientista. Só que o que me incomoda nessa história, e aí eu dou razão ao Luxemburgo, é essa questão que eu te fiz. Não é transmissível. Então, o que explica estar tendo um surto num mesmo local, ali, se não é transmissível? É só ali? O pessoal está pegando todo mundo junto, da mesma região? Eles estão estudando, não há uma resposta. O governo decreta estado de emergência. É prudente fazer um jogo de futebol lá? Exatamente. Não me parece prudente. Se você decreta estado de emergência de 90 dias, corre para conseguir comprar insumos, né? O estado de emergência facilita o governo para comprar insumos. Não é transmissível, mas você não sabe explicar por que está todo mundo tendo numa mesma região. Amigo, na dúvida, eu preferiria não arriscar. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa no Corinthians que acabou de ser pai e falou, cara, eu estou morrendo de medo. Que aí eu vou lá para o Peru, aí eu volto a ter contato com meu filho que tem 2 meses de vida. Sem anticorpos e a dúvida, né? Lembra a gente no começo da Covid? A dúvida deixava a gente com medo. Sim. Não me parece prudente ter um jogo lá. E tá tudo muito no início, né? Eu acho que o mais prudente seria talvez a Conmebol adiar o jogo ou mudar o local dessa partida, só que isso prejudicaria o Universitário, é verdade. Que já vendeu os ingressos, o estádio vai estar lotado. Tem toda uma questão burocrática envolvida, mas assim, tá tudo muito no início. As autoridades, os médicos, os cientistas precisam descobrir a real causa dessa síndrome, desse surto. Se a gente não sabe a real causa desse surto e ainda assim o Corinthians vai se submeter a esse risco, eu acho realmente desnecessário, e o futebol ele não é a coisa mais importante das nossas vidas. A gente também tem que sempre lembrar disso, né? Exatamente isso. Vamos ver como é que o governo brasileiro vai analisar essa situação, como que a Conmebol vai analisar, para a gente ver se vai ter partida ou não lá no Peru. E olha só, seguimos agora direto e reto contato com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O Palmeiras está prontinho para o choque rei de amanhã no Allianz Parque, meu querido? Prontinho quase, porque amanhã de manhã o Abel Ferreira fará mais um treinamento, é praxe do português, na Europa se faz muito isso, aqui no Brasil adota-se também de uns tempos para cá em alguns clubes esse tipo de treinamento no dia do jogo, principalmente quando o jogo é de noite. Então pela manhã o Abel deve posicionar os jogadores, um treino bem leve, mais posicional ali, para os jogadores relembrarem alguns movimentos e tal. Para o jogo da noite, às 8 da noite a bola rola no Allianz Parque, um verdadeiro inferno verde para cima do São Paulo. O Verdão precisa de uma vitória por 2 gols de diferença no tempo normal para evitar pênaltis. Se ganhar pela contagem mínima, decisão da marca fatal, São Paulo joga pelo empate. E o Abel Ferreira deve ter pelo menos 2 novidades. Deve promover 2 mudanças na equipe. O Zé Rafael, aparentemente recuperado de um problema ligamentar no joelho, deve ser o grande reforço ali para jogar na posição de camisa número 5, não é a dele, mas enfim, ele joga naquela posição ali, primeiro volante. Quem sai do time? Richard Rios
ou Gabriel Menino. Só quero lembrar que o Gabriel Menino, no último jogo contra o Flamengo, não foi muito bem, estava desligadão, dormiu de touca na hora do gol do Flamengo. Teve alguns probleminhas ali durante o jogo, o Abel não ficou muito contente com ele. Isso não quer dizer que o Abel vai tirá-lo do time, mas é só para pontuar para vocês. O Richard Rios vem jogando razoavelmente bem sempre que chamado. A outra mudança é na ponta direita, porque o Arthur, como vocês já sabem, não pode jogar a Copa do Brasil pelo Palmeiras, iniciou pelo Bragantino, que era o clube dele anterior, então o Arthur está fora. O Abel deve colocar o Endrick, pessoal. Mas eu não posso cravar isso, mas provavelmente é o Endrick no time com o Rony revezando um pouquinho ali na posição, porque o Endrick é mais 9, o Rony aprendeu a ser 9, então vai ficar aquela movimentação no ataque. Mas, se o Abel quiser, ele pode simplesmente colocar o Luiz Guilherme na ponta direita ou até mesmo colocar o Mike um pouco mais avançado e o Marcos Rocha para jogar de lateral direito. Daqui a pouco eu volto com mais Palmeiras e com mais informações no Gazeta Esportiva. Bora então falar do Verdão. E aí, Zé Rafael, Menino, Veiga, fica o Richard Rios. Qual é o meio-campo titular? O titular seria Zé Rafael, Menino e Veiga. Pra mim é Mas isso. o Richard Rios entrou bem numa condição bacana. Deixa o homem ou tira o homem? Entrou bem, fez um jogo ou outro, mas você vai mudar tudo que você fez em 6 meses para uma partida decisiva dessa? Eu não faria não. Eu iria no que o Palmeiras está acostumado, é um jogo decisivo, importante. Vai com a sua força máxima, que me parece que ainda é Zé Rafael, Menino e Rafael Veiga no meio campo. Não ia inventar moda agora, não. O Zé Rafael fez falta demais, né? Fez falta demais. Eu costumo dizer que o Zé Rafael ele é o termômetro do Palmeiras. Quando o Zé Rafael joga mal, o time joga mal. Quando ele joga bem, o time joga bem. Agora, o Gabriel Menino, pra mim, não tem nem por que ter essa dúvida entre Menino e Richard Rios. Lógico. O Richard Rios é um jogador de muita qualidade, tem surpreendido nesse início de Palmeiras. É que o Rios dá pro Zé Rafael aquilo que o Zé Rafael curte mais, né? Que é dar aquele passinho à frente. Condição de jogar de 8 e não tão de 5. O Zé Rafael, inclusive, prefere isso. E pode ser útil realmente mas assim. Eu então, já acho o Gabriel Menino um jogador mais completo, principalmente na defesa. O Gabriel Menino ele tem qualidade para armar o jogo, para dar bons passes, para observar os seus companheiros, explorando também muito o corredor, sobretudo pela esquerda, mas ele também volta e é muito eficiente na marcação, talvez um pouco mais do que o Richard Rios. Também tem essa qualidade, sabe o que fazer com a bola no pé, mas talvez defensivamente ele ainda esteja um pouco abaixo em relação ao Gabriel Menino. O problema é que a bancada palmeirense aqui do Gazeta Esportiva, da redação, que não é pouca gente que torce pro Palmeiras, estão falando que o menino tá... o Menino nunca foi um jogador... Ó, o diretor, não conheço ninguém. O Menino nunca foi um jogador assim muito regular. Eu nem sou fã do futebol do Gabriel Menino, sinceramente. Mas admito que esse ano ele tá bem. Mas ele sempre foi um cara muito irregular. Ele não é, pra mim, um jogador muito confiável, né? Você não tem, assim, 2 anos dele jogando no mesmo nível. O Abel teve que recuperar ele. Teve que recuperar e tudo mais. Agora, aí na frente... Se o Rony tiver condição, pra mim é o Rony. Acabou. Lógico, tem nem é Rony ali de centroavante. Esse é o tipo de jogo que o problema é saber você quem tem joga que ir na pro sacrifício. Aqui. Esse é o tipo de jogo que você tem que ir pro sacrifício. Rony, Zé Rafael, provavelmente o Zé Rafael ainda não tá 100%. Exato, o Arthur não joga porque já jogou pelo Bragantino. Sim, mas assim... Então é que quando você joga quem o colocar Rony, ali, porque exato, o Arthur quando você não joga joga o Rony pra lá e você põe o Endrick, o problema não é colocar o Endrick. O problema é que, pra mim, você perde o Rony ali na referência. E o Rony é um caos pros zagueiros. Ele não para, cara. Ele dá trabalho e ele aparece, ele corre, ele marca o zagueiro, ele faz gol de cabeça. Eu acho que o Palmeiras perde quando tira o Rony dali. Não é o problema de colocar o Endrick. Não, o problema é perder o Rony ali. Eu prefiro, de repente, o John. Sabe, bota um ponta lá, mas deixa o Rony de centroavante. É o que eu faria. E aí você vê como o time do Palmeiras ele é extremamente perigoso. Porque o Rony, que seria a referência, né, de área do Palmeiras, ele é mais rápido do que o jogador mais rápido do São Paulo. O Endrick, Dudu, a mesma coisa. Então você tem um trio ofensivo que privilegia muito essa bola longa, essa ligação direta. Beraldo tá fora? Explorar espaço, tá fora, tá machucado. Esse aí é o problema. Porque ele não é um cara rápido, são né? 3 atacantes extremamente rápidos. Extremamente rápidos. Então vai ser um confronto... sem dúvida vai ser um confronto emocionante que todo fã de futebol... Dudu não tá bem na temporada, a Veiga não tá bem na temporada, o Arthur tá fora do jogo, então vamos aguardar. Eu acho que tá mas independente de ser São Paulino ou palmeirense, quem gosta do bom futebol com certeza vai estar ligado nesse jogo, porque promete. O problema é que são todos jogadores que tem um coelho na cartola, né? Sim. São Paulino tá com isso na cabeça. Bora, o diretor vai me matar. Bora avançar.
O Barcelona oficializou hoje a contratação do atacante Vitor Roque. O clube azulgrana vai desembolsar 74 milhões de euros para contar com o jogador. Isso levando em conta aí o valor do Furacão, impostos e também bônus. O atacante só deve ir lá para a Espanha em julho do ano que vem. Boa contratação? Esse valor aí de bônus a gente tem que aguardar, né? É 30 mais 30, mais 10, mais 12, mais 8, mais 5. Se fizer 5 passes, 14 exatamente. chutes. Vamos ver. O valor, por enquanto, não é esse. O valor, inclusive, é bem inferior a isso. Porque aí, se ele atingir metas, pode alcançar esse valor. Bola de ouro também nessas metas. Eu sou fãzaço do Vitor Roque. Você, Eu vejo até essa comparação com o Endrick, eu prefiro o Vitor Roque. Não, eu também acho que foi uma bela contratação e um belíssimo negócio fechado por parte do Atlético Paranaense. A gente sabe que esse valor citado vai depender das metas que ele vai atingir ou não, se ele vai ganhar bola de ouro, que é algo que hoje ainda está bem distante. Só que assim, o valor fixo foi cerca de 30 milhões de euros, que já é um valor muito alto para a realidade do futebol brasileiro. Muito. Então, se tudo isso for cumprido, atingido, o Atlético Paranaense tem tudo para protagonizar talvez a melhor negociação da história do futebol brasileiro. Vamos aguardar, vamos aguardar. Agora nós vamos falar daquele jogador que a torcida do Timão adora, Renato Augusto. Quem vai falar mais sobre ele aqui é a Marina Buffon. Já é possível saber se ele vai jogar no sábado, Mar? Conta aí para nós. Ô Zé, pois é, né? Ó, o torcedor corintiano queria muito que Renato Augusto já começasse de uma vez, jogasse todos os jogos, tivesse 100%. Mas acontece que ontem, igual o Salazar estava falando ali, ele que esteve lá na Neoquímica Arena e viu um pouquinho da atuação do Renato... Pouquinho não, né? Viu tudo da atuação do Renato Augusto. Realmente parecia que estava com um pouquinho de medo de alguns lances, estava um pouquinho mais devagar. Mas o próprio Renato Augusto falou com o Salazar ali na zona mista depois do jogo e falou tanto sobre as condições físicas dele, quanto se ele vai estar apto ou não para jogar aí no sábado. Então vamos ouvi-lo, vamos ouvir o que o Renato Augusto tem a dizer. Estou me sentindo bem. Agora você ficou um tempo parado, você precisa de jogar, de poder ganhar ritmo, para você melhorar fisicamente, para poder começar a fazer movimentos involuntários, e o jogo vai te dando essas opções. Então, foi importante jogar, me senti bem, sei que posso ajudar bastante. Então, claro que sei que estou longe do que eu quero, mas o importante agora é passo a passo. E no sábado poder fazer um bom jogo para poder ajudar. É difícil você entrar num jogo, todo mundo já 120 por hora, e voltando de lesão, podendo recuperar e poder jogar. Mas como eu falei ali, eu preciso de jogo, preciso de ter ritmo para poder melhorar fisicamente e para poder ajudar a equipe. Então, eu sempre falo isso, eu não quero entrar no campo e não ajudar. Então é isso, né, gente? Renato se colocou à disposição, disse que precisa de jogo, precisa estar em campo. Inclusive ontem, ali assistindo a partida, eu falei, nossa, mas por que está colocando o Renato? Tá aí a resposta, né? Quanto mais minutos ele tiver em campo, mais ele pode ajudar também no futuro Corinthians, pegando esse ritmo que está faltando um pouquinho. Aí eu pergunto para vocês, deve começar jogando... Porque jogar acho que vai, né, gente? Deve começar jogando ou deve entrar em um momento mais decisivo do jogo contra o América Mineiro no sábado? Fica aí o questionamento para vocês. Tá bom, Marina, tá bom. Transmito o questionamento para Thiago Salazar, o ídolo do meu amigo Caio César, que está acompanhando o programa. Grande Caio, um abraço. Ó, ontem perguntei para o Renato, você prefere começar jogando, porque foi um debate aqui, né, o Garrafa, todo mundo, prefere começar jogando isso aí ou você prefere entrar no meio lá? Você viu ali que ele não curte muito entrar, que a galera tá a mil, você entra naquele arranque de balsa ainda. Tá... Exato. E é o seguinte, ele disse que teve uma conversa com o Luxemburgo contra o Galo naquele jogo da Copa do Brasil. Ele tinha condição de jogar 35 minutos. Então, achou, vou entrar no final. E o Lucha falou, não, vou começar. Ele falou, pô, parei, ouvi. Falei, é verdade, melhor. Vai que a gente, né, tá precisando do resultado, eu faço o que dá pra fazer e depois eu saio. Então, ele deu pra mim a entender que pra sábado ele prefere começar jogando. Eu jogo até quando eu aguentar. Quando eu não aguentar mais, ajudei, tá aí, tchau, agora é com vocês.
E é o que ele prefere. E eu tô com o Renato nessa. E deu pra mim certo, tem que começar né, jogando. Se deu certo, não mexe, porque é melhor o Renato Augusto então começar jogando, como foi no caso contra o Atlético Mineiro. Vai ser mais uma decisão. E o Corinthians tem total condição de reverter esse resultado. Total Rojas condição. pode jogar. Total Tá condição. liberado. Já pode, né? Já pode jogar. E então... entra muito também esse fator confiança, 2 vitórias consecutivas, o jogo é em casa, o ambiente, queira ou não, dá uma aliviada. Você vê na coletiva o Luxemburgo brincando com o Felipe Augusto. E Bacege, e o adversário? E o adversário também. Não é uma máquina, gente. É Bem o América. treinado E é um pelo resultado Mancini, completamente é verdade. reversível. É um adversário bem treinado pelo Mancini, mas se a gente considerar o tamanho dos clubes, o fator Neoquímica Arena, que é muito importante, sim, o Corinthians tem boas perspectivas. Lotado, viu? Todos os ingressos vendidos. É isso, vai estar um caldeirão a Neoquímica Arena. Mas... Aí no comecinho do ano o Palmeiras perdeu mais 2 que não deram muito certo, o Kusevich, que nunca chegou a ser um grande titular, e o Merentiel, que não vingou por aqui. Agora na janela de meio do ano, início de temporada lá no futebol do exterior, digamos assim, o Palmeiras já se desfez de 4 atletas, então são eles. Jogadores que foram para o futebol do Catar. O Giovani, moleque da base, bom jogador, poucas oportunidades com o Abel Ferreira. O Palmeiras vendeu metade do Giovani, pegou uma bolada de quase 50 milhões e ainda fica com metade dos direitos econômicos. O Tabata também vai para o futebol do Catar, já está lá acertando os últimos detalhes. O Navarro foi embora para o Tio Sam, Estados Unidos, no Colorado Rapids. E o Silvestre, que não é meu parente, terceiro goleiro do elenco do Verdão, também pediu para sair, porque como terceiro goleiro quase nunca jogava, e ele se transferiu para o Portimonense de Portugal. E o Palmeiras, por enquanto, não se mexe. Vocês acham que o Palmeiras deveria contratar para repor até essas peças que não são peças titulares, digamos assim, mas que compõem um elenco, ou dá para se virar? Aí eu vou adjetivar porque eu considero a base do Palmeiras muito boa e para mim dá para segurar com tranquilidade com os meninos da base. Mas vocês acham que o Palmeiras tem que contratar, como boa parte da torcida ou parte da torcida alviverde cobra a titia Leila? Rapaz, Alexandre Silvestre, eu acho que tem que contratar sim. Marcelo Bacégio, tem que contratar, tem que tirar o escorpião do bolso? Cara, eu acho que essa estratégia do Palmeiras ela tem muito a ver com aquilo que o Abel Ferreira pensa de futebol. Em algumas entrevistas eu já vi o Abel Ferreira dizer que não entende essa cultura do futebol brasileiro em vender jovens jogadores e talvez gastar valores estratosféricos em atletas mais experientes que não venham render tanto quanto esses jovens que foram vendidos. Então, se um jovem foi vendido por um bom dinheiro e o Abel Ferreira acredita que há outros jovens vindos da base que possam render talvez a mesma coisa ou até mais do que aquele que foi vendido, para que o Palmeiras vai ao mercado gastar um dinheiro considerável num atleta que talvez não vai render esse mesmo futebol, se ele pode dar uma oportunidade para um jogador da base encontrar uma solução caseira e não gastar nada? É que culturalmente a torcida está acostumada a comemorar, a celebrar, a se gabar por reforços do clube. Mas eu acho que o Palmeiras tem uma base talentosíssima e se o Abel Ferreira acredita que essa base pode dar conta dessas lacunas... E aí é o trabalho do técnico. E aí é o trabalho do técnico e o Abel Ferreira tem que ser cobrado por isso. Ele que é um grande técnico, merece os elogios, mas também os resultados não podem mascarar os erros e os problemas. Quais são os erros e os Porque, problemas? vamos combinar aqui, né? Jogadores que chegaram, com certeza, ou a pedido ou com um aval do Abel, porque ninguém é contratado sem um aval do Abel Ferreira. Kusevich, Jailson, Tabata, Merentiel, Atuesta, Flaco Lopes, Navarro, ninguém deu certo. Então, como é que é? Tem um erro de avaliação aí, né? Sim. Pois é. E tem um erro de avaliação. E agora a gente tem que lembrar, saíram alguns jogadores, mas chegou o Rios, chegou o Arthur, subiu Naves, Garcia, Vanderlan, Hendrick, John. O problema é que a torcida vê o Flamengo contratar e aí fica brava, né? A torcida botar o sabe Abel como Ferreira para trabalhar, meu amigo. Então bora lá, resultado da enquete de hoje, o Corinthians deve continuar escalando o time reserva na Copa Sul-Americana e a maioria respondeu que sim, com 70% dos votos. Ninguém nem quer saber do jogo, viu, que vai ter aí. Já falou que sim, tem que escalar a reserva. A gente vai ficando por aqui, meu Brasil. Tchau, Salazar. Tchau, Bacégio. Tchau, mundo. Tchau, universo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Abraços e tchau!